Graça e paz, irmãs e irmãos, estamos aqui nesse tempo de advento. Domingo passado foi o primeiro domingo de advento. O reverendo Rômulo veio fazer a pregação, está aqui com os irmãos e irmãs. No domingo passado eu estava lá em Caetité, cidade no sertão aqui na Bahia, para fazer a visita como moderador nesse início de advento. Um momento especial para os irmãos e irmãs de lá, de visitação também, de encontro, um tempo de alegria, um tempo de esperança. E hoje estamos aqui para esse segundo domingo de advento. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, irmãos e irmãs, nesse tempo de advento, segundo domingo de advento, o texto de hoje encontra-se em Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 12, diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia: Convertam-se, porque o reino do céu está próximo. Em algumas traduções, arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparem o caminho do Senhor, endireitem suas veredas, suas estradas. João usava roupa feita de pelos de camelo e cinto de couro na cintura. Comia gafanhotos e mel silvestre. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ao encontro de João, confessavam os próprios pecados, e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: Raça de cobras venenosas, quem lhes ensinou a fugir da ira que vai chegar? Façam coisas que provem que vocês se converteram. Não pensem que basta dizer: Abraão é nosso pai. Porque eu lhes digo, até destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu batizo vocês com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e eu não sou digno nem de tirar-lhe as sandálias. Ele é quem batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele terá na mão uma pá, vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele vai queimar no fogo que não se apaga. Amém. Esse tempo de advento, irmãos e irmãs, é muito oportuno rememorarmos a pessoa de João Batista, que foi aquele em que o evangelista aplica a palavra do profeta Isaías. O profeta Isaías dizia: Preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. E João Batista foi essa pessoa que preparou os caminhos para a chegada de Jesus. Por isso é muito bom relembrar do ministério dele nesse tempo de advento. João Batista pregava no deserto, diz o texto, no deserto da Judéia, e a essência da pregação de João Batista vai ser a mesma essência da pregação de Jesus, que é: convertam-se, porque o reino do céu está próximo. Em algumas traduções, como eu disse, arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Esse é o eixo da mensagem de João Batista, irmãos e irmãs. E é assim que ele preparou o povo para a chegada de Jesus, com essa mensagem que chamava ao arrependimento, que chamava à conversão. E vejam a força do testemunho de João Batista. João Batista, como os irmãos lembram, era filho de Zacarias, um sacerdote. João Batista abandona a vida de filho de sacerdote
com as regalias todas que isso trazia. Os sacerdotes eram bem quistos, tinham uma boa situação naquela época de vida. E João Batista abandona tudo isso e vai justamente para um deserto. Ele vai vestido com pelos de camelo, não com roupas de linho fino, mas roupas de camelo, pelos de camelo, cinto de couro na cintura, comia gafanhotos e mel silvestre. João Batista abandonou todas as regalias da vida de filho de sacerdote, as roupas de linho, os banquetes com boas comidas, e foi justamente para o deserto anunciar a preparação da chegada de Jesus. E vejam, irmãos e irmãs, mesmo João Batista no deserto, num lugar difícil de chegar, inóspito, quente, sem água, com muito calor, vestido dessa forma, despojado daquelas roupas que ele tinha quando morava com seu pai, mas mesmo lá no deserto, com essa vida estranha e até inóspita, com o seu testemunho, João Batista atraiu muitas pessoas, porque as pessoas viam em João Batista um testemunho autêntico. As pessoas viam verdade no testemunho de João Batista. E por isso, como diz o texto, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ao encontro de João. Veja que coisa interessante. Mesmo João, num lugar inóspito, distante, quente, difícil de chegar, vestido com roupas muito simples, comendo o básico do básico, mesmo assim, a força do testemunho, a verdade do testemunho dele atraía as pessoas. As pessoas sentiam a necessidade de mudar. As pessoas sentiam um vazio interior. As pessoas sentiam que para viverem bem precisavam estar em comunhão com Deus, precisavam mudar de vida, e viam no testemunho de João Batista uma pregação sincera, verdadeira, que muitas vezes não encontravam no templo, nas sinagogas, e foram atrás de João Batista. Inclusive foram atrás de João Batista fariseus e saduceus, que eram pessoas consideradas na época lideranças religiosas, e elas também foram procurar João Batista. E a elas, e João Batista, sendo procurado pelas pessoas, ele tinha uma mensagem firme, sincera. João Batista não maquiava as coisas, nem adulava ninguém, digamos assim. João Batista tinha uma palavra verdadeira, sincera, que chamava uma mudança de vida. Inclusive aos saduceus e fariseus, que ele percebia as incoerências, as infidelidades à palavra, ele disse: raça de víboras, raça de cobras venenosas, quem lhes ensinou a fugir da ira que vai chegar? Façam coisas que provem que vocês se converteram. Não pensem que basta dizer Abraão é nosso pai, porque eu lhes digo, até dessas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Então, João Batista tinha esse testemunho verdadeiro e uma palavra sincera, irmãos e irmãs. A palavra de João Batista não maquiava as coisas e nem acobertava as infidelidades do povo, as hipocrisias dos fariseus e dos saduceus. Não, ele dizia a verdade. É preciso conversão, é preciso mudar de vida. Não basta dizer Abraão é nosso pai, como Jesus falou adiante. Não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso fazer a vontade de Deus. E essa mensagem João Batista já preparava o povo para aceitar. Uma mensagem que chamava ao arrependimento, à conversão. Uma mensagem que lembrava as pessoas que o reino de Deus estava próximo. E estava próximo e acessível para que as pessoas se convertessem. E assim João Batista oferecia o batismo para a conversão. O batismo de João Batista representava o início de uma vida nova, representava uma vida convertida à palavra de Deus, ao chamado de Deus, à fidelidade a Deus. A uma conversão que não fosse só da boca para fora, nem só de ritos e costumes, mas que, como ele diz, façam coisas
que provem que vocês se converteram. Vivam uma vida que demonstre essa conversão. Não só declarem que vocês são filhos de Abraão. Não só declarem que vocês chamem Senhor, Senhor. Mas vivam uma vida que mostre que essa conversão é experimentada por vocês. E assim, irmãos e irmãs, é que João Batista preparava o povo para a chegada de Jesus. E João Batista fazia isso com muita coragem, humildade, despojamento e fidelidade a Deus. Coragem que inclusive o levou a ser morto, como nós sabemos na continuidade do Evangelho. E humildade, porque ele disse: eu não sou digno. Primeiro ele disse: aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e eu não sou digno nem de tirar-lhe as sandálias. Ele é quem batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. João Batista reconhecia que ele não era o Messias. Em outra passagem ele vai dizer que eu diminua para que Cristo cresça. Que eu diminua para que Cristo cresça. Eu não sou digno nem de tirar-lhe as sandálias. Quando ele disse que aquele que virá batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele está falando de Jesus. E ele fala com humildade, reconhecendo que o ministério dele estava a serviço de Jesus. Estava ali não para ser centrado em João Batista, mas apontando para o centro, que é Jesus. E dizendo que Jesus batizaria com fogo e o Espírito Santo para a conversão ainda mais profunda, um nascer de novo, uma vida nova guiada pelo Espírito Santo de Deus, que é que nos dá força e sabedoria para viver a vontade de Deus. Então, irmãos e irmãs, João Batista preparou o caminho e Jesus chegou para estabelecer novas relações entre as pessoas. Um mundo novo, vidas novas, relações novas, comunidades novas. E João Batista, ele preparava para a chegada de Jesus, e com a chegada de Jesus era o próprio reino de Deus que chegava. E o profeta Isaías falou muito sobre esse reino de Deus, e falou muito sobre Jesus. E um dos textos de hoje também encontra-se em Isaías capítulo 11, em que Isaías vai falar a respeito daquele que viria com o Espírito de Deus sobre ele. João Batista foi revelado a partir da profecia de Isaías como aquele que vinha preparar o terreno para a chegada do Messias. E Isaías também disse coisas que se referiam a Jesus, que nos ajudam a entender a presença e a missão de Jesus. E em Isaías 11 ele diz assim: do tronco de Jessé sairá um ramo, um broto nascerá de suas raízes. Sobre ele pousará o Espírito de Javé, Espírito de sabedoria e inteligência, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e temor de Javé. A sua inspiração estará no temor de Javé. Ele não julgará pelas aparências, nem dará a sentença só por ouvir. No versículo 6 em diante diz: o lobo será hóspede do cordeiro, a pantera se deitará ao lombo do cabrito, o bezerro e o leãozinho pastarão juntos, e um menino os guiará. Pastarão juntos o urso e a vaca, e suas crias ficarão deitadas lado a lado, e o leão comerá capim como o boi. O bebê brincará no buraco da cobra venenosa, a criancinha enfiará a mão no esconderijo da serpente. Ninguém agirá mal, nem provocará destruição em meu monte santo, pois a terra estará cheia do conhecimento de Javé, como as águas enchem o mar. Esse é um retrato belíssimo que Isaías faz desse reino trazido por Jesus, e que João Batista preparou os caminhos para o povo acolher Jesus. João Batista com esse chamado à conversão, para que os corações estivessem abertos para a chegada de Jesus. E a chegada de Jesus, irmãos e irmãs, é o que nós nos preparamos no Advento, para celebrar o nascimento de Jesus, a presença de Jesus na história, para também nos preparar para a segunda
da vida de Jesus, quando Ele estabelecerá o seu reino pleno, de plena comunhão, de plena harmonia, como fala esse texto de Isaías, em que o bebê pode brincar com a serpente, o lobo com o cordeiro, toda a criação em harmonia. Ninguém fará mal a ninguém no meu monte santo, diz Isaías. Uma bela representação do reino de Deus. E o advento é tempo oportuno para isso, irmãos e irmãs. Tempo de preparação, tempo de conversão, tempo de perdão, tempo de perdoarmos a quem de direito, tempo de visitarmos, de nos aproximarmos de quem está distante, tempo de reconciliação, de alguma maneira experimentarmos essa reconciliação de que fala Isaías e que Jesus veio trazer. Então, irmãos e irmãs, que possamos aproveitar esse tempo de advento como esse tempo de conversão, de mudança de vida em tudo aquilo que ainda precisamos mudar e que precisamos nos transformar. E um tempo também de visitação, de ir ao encontro daquelas pessoas que não vemos há muito tempo. Um tempo de perdão às pessoas que temos alguma distância, algum conflito. Um tempo de buscar reconciliação para nos prepararmos para celebrar de coração aberto e leve o nascimento de Jesus. Que possamos aproveitar esse tempo de advento para, como disse a música, nos preparar e enfeitar, decorar as nossas vidas com o perdão, com a reconciliação e com essa comunhão restaurada que Jesus quer estabelecer entre nós e através de nós. Amém.